Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, os que vão assistir esse culto gravado. Então, eu quero começar fazendo uma oração. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, na autoridade, no poder que há no teu nome, eu quero te louvar, eu quero te adorar, eu quero bendizer, Pai, o teu santo nome, eu quero declarar que só existe o Senhor, não existe outro além de ti. E nós queremos exaltar o teu santo nome, nós queremos te glorificar, Pai, porque nós não temos palavra para expressar a tua grandeza, a tua perfeição, a tua benignidade. Muito obrigada, Senhor. Nessa noite eu quero te pedir, Pai, que o Senhor esteja guardando a minha vida, as pessoas que eu mais amo, tudo aquilo que é meu, tudo aquilo que leva o meu nome. Eu também quero estender essa oração para cada uma das pessoas que estão aqui presentes, assistindo esse culto online, mas eu também te peço que as pessoas que vão assistir esse culto gravado, Pai, que o Senhor estenda o mesmo manto de proteção para eles e para suas respectivas famílias, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir que nessa noite que eu venha ser usada como boca profética, Pai, nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Então, eu vou ler alguns versículos para a gente começar, antes de eu trazer a palavra principal. Eu quero ler o Salmos 119, a partir do versículo 1, que diz assim: Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Então, até aqui. E eu quero já aproveitar, e eu já quero ler a palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? Na verdade, eu pensei, a Evelyn, vocês vão entender todo o contexto, a Evelyn me mandou uma mensagem ontem e falou, pastora, você quer que eu peça para alguma outra pessoa ministrar o culto? Eu falei, não, por enquanto não. Eu falei, só se realmente eu não der conta, mas se eu conseguir, eu ministro. Vocês vão entender por quê. E aí, eu falei, Deus, qual que é a palavra que o Senhor quer que eu ministre? Porque eu sempre pergunto para o Senhor o que Ele quer que eu fale, né? Qual que é a mensagem que Ele quer que eu transmita. E aí o Senhor me tocou muito forte a respeito dessa situação que eu vou compartilhar com vocês, que eu vivi desde que eu voltei do Selic. E aí o Senhor me trouxe Mateus 24. Eu quero ler para vocês o versículo 12 e 13. Não sei se vocês sabem, mas Mateus 24 fala dos últimos tempos, né? Jesus está falando para os seus discípulos o que iria acontecer nos últimos tempos. E nós estamos vivendo exatamente esse tempo, né? Nós estamos vivendo os últimos dias, ok? Então, no versículo 12, o Senhor fala assim: E o amor de muitos esfriará por causa do crescente distanciamento da Torá. Mas quem suportar até o fim será libertado. Então, até aqui. E agora eu vou explicar para vocês por que eu estou lendo essa palavra, né? Foi a direção que o Senhor me deu. Quando eu voltei do Selic para minha casa, eu comecei com um nível de guerra muito grande em relação à questão da minha saúde, né? Eu comecei a ter diarreia e na verdade,
chegou na quarta-feira da semana passada, como não passava, eu procurei uma médica, né? Eu tenho convênio médico, mas eu quis procurar, deixa eu subir um pouquinho essa cadeira, mas eu quis procurar uma médica particular justamente porque eu sei que, infelizmente, né, no Brasil os convênios eles pagam pouco e os médicos, né, muitos não estão mais atendendo por convênio, quando você liga para marcar demora muito para atender, eles, né, praticamente não têm agenda, e aí eu fui procurar porque eu queria ser atendido logo, liguei numa clínica aqui da minha cidade e procurei um especialista na área. E eu fui, né, consegui no mesmo dia, fui atendida. Quando eu cheguei ali, aquela médica muito formal mesmo, né, me recebeu ali com muita formalidade e um pouco sisuda, mas enfim, eu estava ali para resolver a minha situação e aí ela pegou, me passou um tratamento, eu voltei para casa, isso foi na quarta-feira da semana passada, voltei para casa, comecei a fazer o tratamento que ela me orientou, e não teve resultado, e eu não tive melhora. E chegou na sexta-feira, eu fiquei preocupada, e eu voltei procurar essa médica, porque a gente tem direito a retorno num prazo de 30 dias. E aí, então, eu falei com a moça, eu falei, olha, será que eu poderia marcar um retorno? Porque eu não estou tendo melhora com o tratamento que a doutora me passou. Aí ela falou para mim, sim, na sexta-feira da semana que vem. Eu falei, mas eu não posso esperar uma semana. Eu não posso esperar uma semana. Aí eu falei assim, não tem como eu falar no telefone com ela? Ela falou, não, a doutora não compartilha telefone. Aí eu peguei e falei, mas como é que eu faço? Eu paguei particular justamente porque eu preciso do atendimento. E aí, essa secretária muito cordial, vamos falar assim, falou assim, a doutora ela tem mais de 200 pacientes. Imagina se ela fosse atender todo mundo. Aí eu peguei e falei, como que eu posso falar, então? Não, você me manda a mensagem que eu vou transmitindo para ela. E aí ficou esse bate-bola, ela pediu para aumentar a dose de uns medicamentos que ela me deu, e pediu mais um exame, e também não tive retorno, chegou no domingo à noite, eu fui para o pronto atendimento do meu convênio. Lá, depois de esperar, porque pronto atendimento de convênio a gente sabe como que é, né? Mas eu esperei, eles me deram um soro, fizeram um exame de sangue e falou para mim que não tinha, o exame de sangue estava normal, que não tinha sinal de infecção. Só que eu não melhorei. Na verdade, os sintomas continuaram, né? E vai chegando uma hora que a gente vai ficando fraca. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu tenho um biotipo pequeno, né? E aí chegou na segunda-feira de manhã, eu procurei ela, e aí, aliás, né, a secretária, mandei mensagem, relatei tudo o que tinha acontecido, e aí ela me passou 2 antibióticos. E aí eu falei, meu Deus, eu não quero tomar antibiótico, até mesmo porque... Mas ali você vai chegando numa situação que você vai ficando meio, né, querendo resolver. E aí, com muita resistência, chegou na segunda-feira à noite, eu comprei os 2 antibióticos, tomei, eu precisava, um era de 8 em 8 horas e o outro era de 12 em 12. Aí tomei a primeira dosagem às 19 horas, a segunda dosagem eu tomei às 21 horas. E fui dormir, e a madrugada inteira eu levantei para ir ao banheiro. E aí eu tomei a segunda dosagem do primeiro às 3 horas da manhã. Quando eu acordei, eu estava fraca, eu estava debilitada. E aí eu liguei de novo para essa clínica e eu sabia, né, que ela estava na clínica. Eu sabia que ela estava na clínica atendendo na terça-feira, porque ela tinha falado, a secretária. Aí eu peguei e falei, querida, eu preciso de um retorno. Aí ela falou assim para mim, eu não posso te encaixar, só amanhã, porque eu já encaixei 2 pessoas hoje, e se eu encaixar uma terceira pessoa, ela vai sair daqui muito tarde. Pessoal,
naquele momento eu comecei a chorar. Literalmente eu comecei a chorar. E aí a secretária percebeu que eu comecei a chorar, ela pegou e falou, não, eu vou te marcar às 5 horas. Ou seja, 17 horas, pessoal. Eu falei, gente, né, se fosse 9, 10, 11 horas da noite, tudo bem que todo mundo tem família, mas 17 horas, ou seja, chegar muito tarde, 6 horas da tarde, mas ok. Só que ali, aí eu peguei, fiz uma pergunta, eu falei, pergunta para ela se eu posso suspender esse antibiótico, porque a diarreia aumentou e eu não tive essa resposta. E aí eu entrei num clamor muito grande com o Senhor. Eu falei, Deus, tenha misericórdia da minha vida, o que que eu faço? E aí o Senhor falou comigo, vai na clínica civil. A cidade onde eu moro é um polo estudantil, então a gente tem USP e tem a clínica civil, que os médicos que são PhDs, que eles são professores de médico, eles atendem, é particular também. E aí eu liguei na hora e marquei com outro médico para ontem mesmo, às 2h20. E ali o Senhor começou a me direcionar, né? Eu já estava tomando soro, o Senhor começou a falar para eu tomar pequenas porções, né, de soro, para eu ir reidratando, para eu ir comendo pequenas porções, né? E ali eu fui seguindo as direções do Senhor. E aí eu fui me restabelecendo, né? Aquela fraqueza foi indo embora. E a hora que eu cheguei naquele médico, aí já me deu vontade de chorar por conta da providência de Deus. Aquele médico abriu a porta e ele me recebeu. Eu nem sei a fé daquele homem, mas ele me recebeu com tanto carinho, com tanto que eu falei, Deus. Aí eu peguei e falei, doutor, eu falei, essa recepção do Senhor, eu falei assim, você não tem ideia de como esse acolhimento seu está fazendo a diferença. E aí, ele me recebeu muito, muito bem. Realmente, ele falou que o meu caso não era de antibiótico, que eu deveria, né, glória a Deus, né, que eu parei, né, de tomar. E aí, então, ele verdadeiramente, eu fui consultada, fiz uma consulta, e uma pessoa super atenciosa, né, enfim. E hoje eu fiquei sabendo que ele é cirurgião também. E aí, no final, ele falou assim para mim: olha, eu vou te passar o meu celular, eu vou te passar o meu WhatsApp. E amanhã eu quero notícia sua. Amanhã eu quero que você me chama para poder falar como como que você está. E aí, na volta, né, eu fiquei pensando em tudo isso, né? E o Senhor falou meu coração. O Senhor falou meu coração. E hoje, agora, nesse momento, eu não estou falando a respeito de fé, né? Como eu falei para vocês, eu nem conheço a fé deles. Eles conhecem a minha, porque aonde eu vou, eu falo que eu sou pastor, eu falo que eu faço, eu falo, né, da vida que eu levo. E aí o Senhor me trouxe essa palavra. O Senhor falou: você vai falar do que você viveu essa semana, do que você tem vivido, né? Porque isso, pessoal, é real. Independente da fé, independente da crença, quando uma pessoa, principalmente na área da saúde, ou em qualquer área que ela vai lidar com pessoas, se ela não tiver amor pelo ser humano, pelo próximo, se ela não tiver amor, ela simplesmente ela não vai conseguir cumprir o propósito dela aqui na Terra. Porque o médico, né, e também outros profissionais da área da saúde, eles lidam com pessoas, eles lidam com saúde, eles lidam com vidas. Assim como também eu me coloco nessa classe. Eu não sou profissional da área da saúde, mas eu lido também com pessoas, né? E aí depois a gente vai abrir um outro leque a respeito disso. E aí eu fiquei pensando, na verdade eu não quis, né? Eu procuro ser muito cordial em todas as situações que eu vivo, mas eu fiquei pensando, olha só, né? A resposta que a secretária dela falou, me deu, no primeiro dia que eu procurei, pedindo um retorno, pedindo o contato telefônico dela, foi que ela tem muitos pacientes e imagina se todos fossem ligar para ela, né? Se ela ia dar conta.
Só que aí eu comecei a pensar, a pessoa que não entra no propósito, o que acontece? Acontece que ela fica meio que correndo atrás do vento. A consulta que eu passei, que eu paguei na clínica civil, foi muito mais alta do que a que eu paguei com ela. Só que a forma que ela lida com os pacientes, ela nunca vai chegar nesse patamar. E ela sempre vai ter que trabalhar muito, porque eu sei que eles pagam aluguel, eu sei que eles têm custo, né? Então, assim, quando a pessoa, ela se permite a ter um diferencial, o propósito é alcançado. Porque normalmente nós somos pagos, né? Não sei se vocês já ouviram isso, mas isso é verdade. Nós somos pagos pela quantidade, pela forma que nós servimos. Porque todos nós servimos de alguma forma. Todos nós, né? Eu estou aqui na minha frente, na minha tela, tá o irmão Ivo com a pastora Franciele. No trabalho dele, ele está servindo os clientes dele, né? Então, a Sabrina também está aparecendo aqui na minha tela. No trabalho dela, dentro da área dela, ela também está servindo. Então, quanto melhor, quanto mais excelente é o nosso trabalho, mais nós somos bem remunerados. Por quê? Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Aqui, independente da profissão de cada um de nós, na verdade, nós estamos servindo, né? E aí eu fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando, olha só. E aí esse médico falou assim para mim, ele falou assim, eu ensino para os meus alunos o relacionamento entre médico e paciente, porque agora a gente vai estabelecer um relacionamento de confiança. Então, pessoal, eu fiquei pensando, né? Eu não sei se ele é cristão, se ele é católico, não sei qual que é a religião dele, mas eu sei, e nem dela. Mas depois eu orei e falei, Senhor, que aquela médica, que ela possa te conhecer, né? Que ela possa te conhecer. E é claro que isso deveria ser não só quando você paga uma consulta particular, mas isso deveria ser até em relação ao SUS, deveria ser em todo, né? Em todas as categorias da área da saúde e tudo mais. Mas aí o Senhor falou comigo através desse texto, né? Nós estamos vivendo o final dos tempos. O amor de muitos já estão se esfriando, né? O amor de muitos já estão se esfriando. E agora eu quero trazer isso para o contexto da igreja, que é um absurdo, mas infelizmente, né, eu falei no Selic, quem estava lá ouviu eu falando isso, já existem cursos, não sei se vocês sabem, mas se vocês não sabiam, vocês vão saber a partir de agora, existem cursos que determinados pastores buscam, que ensinam eles a como encher uma igreja. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Na verdade, uma igreja inchada, uma igreja onde as pessoas se tornam mais um número, mais um. Isso é terrível demais da conta. Sim, visão coach, né? Eles estão tentando transformar o evangelho coach. Isso não vai acontecer jamais. Isso não vai acontecer jamais, né? Porque a palavra do Senhor é atemporal e ele não precisa dessas técnicas de coach, ele não precisa de nada disso. Então é muito triste, né? Quantas igrejas, quantos membros chegam, né, pedindo ajuda, pedindo socorro, ou seja, tão ferido, tão machucado com igreja, algumas pessoas estão afastadas da presença do Senhor justamente por isso, porque as pessoas, os líderes esquecem que a igreja, de uma certa forma, é um hospital, né? Porque as pessoas vão buscando cura e libertação, né? Cura emocional, né? Libertação espiritual, e isso é triste, mas a Bíblia, né, nos fala. E essa versão que eu uso, eu gosto muito, que olha só, eu gosto muito dessa versão que fala assim: e o amor de muitos esfriará por causa do crescente distanciamento da Torá, dos princípios bíblicos.
né? E no Salmos que eu li no começo, esse Salmo 119, ele começa bem-aventurados. Bem-aventurados significa plenos, significa mais do que felizes. E vocês observaram que bem-aventurados são aqueles que observam os mandamentos e cumprem, né? E aí, a gente entra numa situação que eu também falei no Selic, e que eu sei que muitos cristãos questionam. Por que que o ímpio prospera? Por que que muitos ímpios prosperam e muitos justos estão vivendo de uma forma escassa, de uma forma miserável? Porque tem muitos ímpios que praticam, que colocam em prática princípios da Torá, né? O amor ao próximo é um dos princípios, né? O próprio Jesus fala, né, para nós amarmos o próximo como a nós mesmos, né? É o segundo mandamento que ele fala que é tão importante quanto o primeiro. E, infelizmente, muitos perderam esse amor, né? Não só lá fora, mas também dentro das igrejas, né? Ah, eu quero uma igreja numerosa, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Status, ou seja, orgulho, e aí começa a entrar um monte de sentimento que não tem nada a ver com o Senhor, não tem nada a ver com vidas, né? Com o propósito do Senhor. E aí as pessoas ficam, infelizmente, elas ficam correndo atrás do vento e não chegam a lugar nenhum, né? E de repente, aquela pessoa que está no anonimato, aquela pessoa que, enfim, que nem é tão conhecido, nem é tão conhecida, mas ela começa a aplicar os princípios. E aí, as pessoas, a palavra que ela libera, o que ele libera, né? O trabalho que essa pessoa desenvolve começa a trazer frutos, começa a trazer frutos. E quando nós estamos alinhados aos propósitos do Senhor, nós precisamos trazer frutos, nós precisamos frutificar, né? Porque é isso que importa, é isso que importa. Né? Nós estamos vivendo dias difíceis, dias muito difíceis, né? Mas eu quero deixar essa palavra para vocês refletirem, né? Como que eu estou me comportando, como que eu estou me comportando em relação a isso? Né? Quais são as minhas motivações? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Por quê? Porque, de alguma forma, você vai liderar alguém. De alguma forma, você vai liderar alguém. Provavelmente, né, nem todos vão liderar a igreja, mas, com certeza, se você for pai, se você for mãe, você vai estar exercendo uma autoridade, né? Você vai estar exercendo, né, um nível de liderança sobre seu filho, sobre sua filha, ou de repente, né, se o Senhor colocar uma pessoa para você cuidar, não sei qual que é o seu chamado, não importa, não importa. O importante é isso. O importante é nós entendermos o que realmente importa, né? E, infelizmente, né, tem muitas pessoas que parece que a ficha não caiu ainda, né? Os sinais estão aí. Verdadeiramente, os sinais estão aí. E as pessoas, muitas delas, não entenderam o que é ser justo. Né? Na verdade, ser justo não é só aquela pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, né? Sobe numa tampinha de Coca-Cola e começa a dar discurso. Não, pessoal. Aquele que realmente é justo é aquele que decide colocar em prática essa palavra. É por isso que nós precisamos, né, verdadeiramente de secreto com o Senhor. É por isso que nós precisamos verdadeiramente, né, estarmos alinhados com a palavra do Senhor, né? Então, eu queria deixar essa palavra, né, para que vocês, para que nós todos, né, eu também me incluo nisso, nós possamos refletir, né, como é que a gente está lidando com o próximo, como é que a gente está cumprindo esse mandamento, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Amém? Glória a Deus. Então, eu
Eu quero orar com você. Eu quero orar, não, vamos ceiar. Eu vou ler. Então, se você não preparou a ceia, vamos ler Mateus 26, de 26 a 29, que diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam. Isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele, todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Linda, né? Uma palavra maravilhosa, muito profética, muito profunda. E eu quero ceiar com vocês, como igreja. Então, eu quero que vocês, junto comigo, tomem o pão de vocês. E eu quero consagrar o meu pão e eu quero consagrar o pão de vocês. E eu quero declarar em nome de Jesus que a partir de agora, esse pão deixa de ser um pão comum e passa a representar o corpo de Cristo, dilacerado na cruz do Calvário, por mim e por cada um de vocês. E esse aqui é o suco da uva, né? O fruto da vide. Então, eu quero também apresentar esse suco de uva, quero apresentar o meu e eu quero apresentar o de vocês. Eu quero declarar em nome de Jesus que a partir de agora esse suco de uva deixa de ser um suco de uva comum e ele passa a representar o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário por mim e por cada um de vocês. E nessa fé, como igreja do Senhor aqui na terra, nós vamos ceiar juntos, em nome de Jesus, comendo pão. E na mesma fé, nós vamos tomar do suco de uva. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E agora eu vou liberar a bênção, né, apostólica para aqueles que estão assistindo gravado. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser perguntar alguma coisa, eu vou te responder. Então, eu vou ler 2 Coríntios 13, 13, que diz assim: Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, em nome de Jesus. Então, eu vou deixar um beijo no coração de cada uma das pessoas que vão assistir gravado e eu te espero no próximo culto. Que Deus abençoe.